Graça e paz. Chegamos no capítulo 31 de Êxodo, quando Moisés ainda está na presença de Deus, no Monte Sinai, no cume do monte, recebendo os mandamentos, as leis, as diretrizes para o povo. Nesse momento, Deus conversa com Moisés acerca das pessoas a quem ele já havia escolhido como pessoas principais que trabalhariam na confecção do tabernáculo, das peças do tabernáculo, pessoas que sabiam desenhar, trabalhar no ouro, trabalhar com a prata, enfim, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus a fim de confeccionarem toda a mobília do tabernáculo. E essas pessoas são elas, Bezalel e Aholiabe. Bezalel significa a sombra de Deus e Aholiabe significa tenda do Pai. Ambos os nomes representam uma intimidade com o Pai. Pessoas que tiveram uma capacitação espiritual para receberem o discernimento de como lapidar e de como trabalhar naquela mobília, para que as peças do tabernáculo pudessem ser semelhantes ao modelo que foi apresentado a Moisés e que era um modelo celestial. O tabernáculo terreno era uma réplica praticamente de um tabernáculo real que existe nos céus. E estes homens, cujo nome significa a sombra de Deus ou a tenda do Pai, tanto Bezalel quanto Aholiabe, representavam pessoas cheias do Espírito Santo, que haviam de receber as diretrizes e as orientações para confeccionar as peças do tabernáculo. Isso para nós significa que quanto mais nós absorvermos a identidade, tanto de Bezalel, que é a sombra de Deus, quanto de Aholiabe, que significa a tenda do Pai, quanto mais próximos de Deus nós formos, quanto mais andarmos na presença do nosso Pai, quanto mais estivermos à sombra do Onipotente, descansando à sombra do Todo-Poderoso, verdadeiramente teremos condições de assimilar dos valores e das realidades celestiais que devem se cumprir na terra no nosso dia a dia. Portanto, há um estímulo da parte de Deus para que sejamos filhos que amam habitar na tenda do Pai e que possamos andar tão próximos de Deus, cuja sua sombra possa nos cobrir e possa nos orientar. Este é o sentido daquele que quer caminhar na presença do Pai. Ainda diante deste momento, no cume do monte, Deus relembra a Moisés acerca da necessidade de se guardar os sábados de Yahvé. Os sábados de Yahvé que estavam relacionados não apenas aos sábados semanais, mas muito mais do que isso. Os meus sábados, diz Yahvé, estavam relacionados às festas, como por exemplo a Páscoa. A Páscoa era um sábado, o Pentecostes era um sábado, os tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos representavam um outro sábado, um outro período de descanso e que deveriam ser guardados pelo povo de Israel. Estes eram chamados os meus sábados, os sábados de Yahvé, para que o povo fosse santificado na verdade. A guarda destes sábados tinha a ver com um Deus que tinha por objetivo santificar o seu povo. Como o povo era santificado através da guarda dessas festas? Era santificado, era separado a partir do momento em que ele começava a entender o significado. Por exemplo, a Páscoa, que representa o sacrifício do Cordeiro em favor de todos nós. Se o povo entendesse o significado espiritual da Páscoa, certamente receberia em suas vidas, se apropriaria deste sacrifício de Cristo Jesus, que é o Cordeiro Pascal. Por exemplo, a festa do Pentecostes, que representa os primeiros frutos que são colhidos para Deus, 50 dias após a Páscoa. E exatamente isso aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro anuncia a palavra, prega a palavra, e o primeiro grande fruto de vidas, quase 3.000 almas, se convertem ao Senhor e são batizados naquele mesmo dia. Entendendo o significado, certamente temos como andar na presença de Deus e gerar no reino do Espírito estes eventos proféticos. Os tabernáculos, que representam as últimas colheitas, e representa também o próprio Senhor Jesus, que veio tabernacular conosco. Ele se fez carne para habitar entre nós
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E mesmo que ele já tenha vindo há 2000 anos, ainda há uma promessa divina que o Senhor fará o seu tabernáculo no meio de nós. Por isso, o Deus que nos santifica é aquele que nos separa através do devido entendimento do que representa cada festa a ser celebrada na presença de Yahvé. E ainda lá no monte, antes de Moisés descer, ele grava todas essas palavras em tábuas de pedra. E Moisés então tem a oportunidade de descer para apresentar ao povo tudo aquilo que o Senhor mesmo escreveu nas tábuas de pedra. Mas na plenitude dos tempos, o Senhor faria uma nova aliança, não mais com palavras escritas em tábuas de pedra, mas escritas nas tábuas de carne do coração. As palavras escritas em tábuas de pedra eram palavras santas, boas, maravilhosas, mas escritas em tábuas de pedra, elas não podiam produzir transformação na vida das pessoas. Mas quando o Senhor mesmo estabeleceu uma nova aliança, ele escreve essas mesmas palavras, mas nas tábuas de carne do coração, para que possamos ter essa palavra viva em nosso espírito, de maneira que possamos cumpri-la por causa do fato dela ter sido escrita no nosso espírito, no nosso coração, para que assim possamos agradar ao Senhor, como Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser servido. Receba hoje, em mais este dia de reflexão, esta palavra escrita no seu coração, para ser agradável ao nosso Deus bendito. Em nome de Jesus.